Neste vídeo, vamos apresentar uma história surpreendente. Documentário: Pôncio Pilatos e o encontro com Jesus. Pôncio Pilatos. Um nome que atravessou gerações e permanece associado a um dos episódios mais decisivos da história da humanidade: o julgamento e a crucificação de Jesus Cristo. Um homem de poder, governador da Judéia em nome de Roma, que se viu diante de uma escolha moral, política e espiritual. A história do encontro de Pilatos com Jesus é uma narrativa de contrastes. De um lado, o império mais poderoso do mundo. Do outro, um carpinteiro da Galileia que pregava amor, fé e esperança. Quem foi Pôncio Pilatos? Pilatos assumiu o governo da Judéia por volta do ano 26 d.C., nomeado pelo imperador Tibério César. Seu título oficial era prefeito ou procurador da Judéia. Ele residia em Cesareia Marítima, à beira do Mediterrâneo, mas durante as festas judaicas costumava estar em Jerusalém para conter tumultos e manter a ordem. Historiadores como Flávio Joséfo descrevem Pilatos como um homem duro, pragmático e, em alguns momentos, cruel. Em certo episódio, teria usado dinheiro do templo para construir um aqueduto, provocando revolta entre os judeus. Em outro, ordenou uma repressão violenta contra manifestantes. Seu governo era marcado por tensões constantes com o povo judeu, profundamente religioso e resistente ao domínio estrangeiro. É nesse contexto que ele se encontra com Jesus. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. Na madrugada após a prisão de Jesus, ele foi levado diante do Sinédrio, o conselho religioso dos judeus. Acusado de blasfêmia por declarar ser o Filho de Deus, os líderes decidiram entregá-lo a Pilatos. Por quê? Porque apenas Roma tinha autoridade para aplicar a pena de morte. Os líderes religiosos precisavam da aprovação do governador. Ao interrogar Jesus, Pilatos percebeu rapidamente que havia algo incomum naquele homem. Os evangelhos relatam diálogos marcantes. Pilatos pergunta: "E tu és o rei dos judeus?" Jesus responde: "Tu dizes isso. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Diante dessa resposta, Pilatos faz a célebre pergunta: "O que é a verdade?" Um questionamento que ecoa até hoje. Pilatos estava diante da própria verdade encarnada, mas não teve coragem de reconhecê-la plenamente. Em várias ocasiões, Pilatos declarou não encontrar culpa em Jesus. O Evangelho de Mateus relata que sua esposa, preocupada, chegou a enviar-lhe uma mensagem: "Não te envolvas com esse justo, porque em sonho muito sofri por causa dele." Mesmo assim, a pressão aumentava. Os líderes judeus agitavam a multidão exigindo a crucificação. Pilatos chegou a oferecer uma saída: libertar Jesus ou libertar Barrabás, um criminoso conhecido. Mas a multidão, incitada pelos sacerdotes, escolheu Barrabás. Por fim, Pilatos lavou as mãos diante da multidão e disse: "Estou inocente do sangue deste justo. Isso é convosco." Mas a história mostrou que lavar as mãos não o isentou da responsabilidade. A suposta carta de Pilatos ao imperador. Além dos evangelhos, existem tradições antigas que falam sobre documentos enviados por Pilatos a Roma. Um deles ficou conhecido como Atos de Pilatos, ou Relato de Pilatos a Tibério César. Segundo esses escritos, Pilatos descreve a figura de Jesus como alguém extraordinário, um homem simples, mas com autoridade incomum, que realizava milagres diante de multidões. Ele teria escrito que Jesus curava doentes, devolvia a visão aos cegos, purificava leprosos, libertava possessos e até ressuscitava mortos. Um dos trechos atribuídos a Pilatos descreve Jesus assim: "Jamais houve entre nós ou em qualquer parte do mundo alguém tão notável." Seus discípulos afirmam que ele ressuscitou após a morte, e sua fama se espalha cada dia mais. Alguns relatos também dizem que Tibério, ao receber notícias sobre Jesus, teria cogitado incluí-lo entre os deuses romanos. No entanto, o Senado rejeitou a proposta, já que a tradição romana não aceitava deuses vindos do povo judeu. Embora os historiadores modernos debatam a autenticidade dessas cartas,
O importante é perceber o impacto de Jesus. Até mesmo o governador romano e o próprio imperador ouviram falar dele. O legado histórico do encontro. O encontro entre Pilatos e Jesus é simbólico. De um lado, o representante máximo do poder humano na Judéia, armado da autoridade de Roma. Do outro, um homem simples, sem soldados, sem riquezas, mas que falava com uma autoridade que vinha do alto. Pilatos tinha poder político, mas estava preso ao medo de perder sua posição. Jesus, aparentemente indefeso, tinha poder espiritual e estava livre para cumprir a missão que o Pai lhe confiara. Naquele julgamento, parecia que Roma tinha vencido. Mas a cruz, instrumento de humilhação e morte, se transformou no maior símbolo de vitória da fé cristã. Roma caiu. O império se desfez. Mas a mensagem de Jesus atravessou os séculos, chegando até nós. Conclusão. A figura de Pôncio Pilatos permanece como um enigma. Um homem dividido entre a justiça e a conveniência, entre a verdade e a pressão política. Sua famosa pergunta: o que é a verdade? Continua atual, porque cada geração precisa decidir o que fazer diante da verdade que é Cristo. Pilatos tentou se esquivar, lavando as mãos. Mas a história mostra que não há neutralidade diante de Jesus. Ou o reconhecemos como Filho de Deus, ou o rejeitamos. O encontro entre Pilatos e Jesus não foi apenas um episódio político do século I. Foi o choque entre o poder humano e o poder divino. Entre a fraqueza de um governante e a firmeza de um salvador. E essa história nos mostra que, enquanto os impérios passam, a verdade permanece. E a verdade tem um nome: Jesus Cristo. Agora deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal.